Olá, internauta! Você sabe me responder por que o advogado é indispensável para a administração da justiça? Esse é o tema que será abordado na aula da professora Laura de Figueiredo. Bons estudos! Olá, meus caros! Hoje nós vamos trabalhar no tema ética profissional, a unidade de estudo que trata da atividade de advocacia. Logo no início do Estatuto, como nós já vimos, é a Lei 8.906 de 94, temos elencadas as possibilidades de atuação, as formas de atuação, como se desenvolve a atividade do advogado. E a primeira observação que fazemos é em relação ao artigo 1º, que no inciso 1º diz que a atuação do advogado ocorre em qualquer órgão do Poder Judiciário e nos juizados especiais. Cabe aqui uma breve lembrança sobre as ações diretas de inconstitucionalidade que suspenderam, num primeiro momento, a eficácia de alguns dispositivos do Estatuto e depois, quando foram julgadas, confirmaram a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade, cassando aquela suspensão de alguns dispositivos. É bom lembrar disso porque essa atualização, em que pese já estar muito consolidada e já há muito tempo julgada, alguns alunos se utilizam daqueles estatutos antigos, distribuídos gratuitamente nos conselhos seccionais e subseções e podem ser surpreendidos com uma questão que não poderia ser objeto de equívoco na prova. Quando olhamos o artigo 1º no inciso 1º, vemos que a palavrinha qualquer e a expressão juizados especiais estão em negrito, porque foram exatamente essas questões trabalhadas na ação direta de inconstitucionalidade. Então, lendo o seu estatuto, verificando trechos grifados ou em negrito, já fique alerta para saber que ali houve uma discussão sobre a constitucionalidade do dispositivo. E por que falamos isso? Quando a lei diz que a postulação do advogado, a partir da minha inscrição na ordem, pode acontecer em qualquer órgão do Poder Judiciário e nos juizados especiais, nós vemos que a lei dá uma amplitude muito grande à advocacia. E, na verdade, em alguns casos, há a dispensa da capacidade postulatória, há a dispensa da presença do advogado. Situações em que o advogado é dispensável, a parte pode postular sozinha, diretamente. Isso também não quer dizer que o advogado não possa atuar, não possa ser constituído pela parte. Mas o importante é dizer que a presença do advogado nestes casos não é obrigatória. Vocês sabem que nos juizados especiais, nas causas até 20 salários mínimos, nos juizados especiais federais até 60, na justiça trabalhista, não há necessidade de que a parte esteja acompanhada do advogado. Assim como, logo na sequência do mesmo dispositivo, para a impetração de habeas corpus. Essa é a primeira regra que todos nós aprendemos quando ingressamos na faculdade de Direito. A parte, quando tem ameaçado ou violado o seu direito de locomoção, o seu direito de ir e vir, pode postular diretamente em nome da sua liberdade, sem a necessidade de constituir advogado. O artigo 1º, ainda no parágrafo 2º, lembra uma situação que poucos lembram na hora da prova, mas não podemos desconsiderar. Simples é a exigência da assinatura do advogado, do visto do advogado nos contratos constitutivos de pessoa jurídica para que sejam levados a registro nas juntas comerciais sob pena de nulidade. Eu lembrei que a regra é simples e que não pode ser desconsiderada porque possivelmente na prova virá uma situação problema, como são as questões de ética profissional.
Nessa situação problema, o examinador pode ser tendencioso, como sempre é, a confundir o candidato dizendo o seguinte: o visto do advogado, a assinatura do advogado, que é exigida para que esse contrato seja levado a registro, ela também exige o conhecimento daqueles termos? Ou seja, lembra na nossa primeira unidade de estudo que falou sobre os princípios, e eu espero que você tenha assistido, e se não assistiu, deve assistir também, que eu disse que nem todas as situações práticas do dia a dia servem como parâmetro para a gente responder as questões na prova? Isso é verdade. Na prática, os contadores, as empresas de contabilidade é que acabam elaborando os contratos constitutivos de pessoas jurídicas. E aí tem que ter um advogado que fica lá só assinando esses contratos. Mas, na verdade, não foi ele que redigiu o conteúdo, não foi ele que avaliou essas cláusulas contidas nesse instrumento. Razão pela qual, quem lembra dessa situação e conhece essa situação na prática, pode responder na prova que o advogado só assina, que ele é responsável pela assinatura, mas que ele não se responsabiliza pelo conteúdo ali posto. É importante que, mesmo sabendo que o advogado não redigiu aquele contrato, ele é responsável por todas as suas normas. E se esse contrato, se essas cláusulas contratuais gerarem algum prejuízo para esta empresa, esse advogado também é responsável. Então, ele tem que conhecer o conteúdo, ser responsável pelo conteúdo, para só então cumprir a exigência legal de assinatura para que o contrato seja registrado sob pena de nulidade. Ok? Ainda neste tema, atividade de advocacia, vamos pensar em duas características fundamentais da nossa atividade. Eu digo nossa porque vocês daqui a pouquinho serão advogados também. Então, eu e vocês já somos advogados. Na nossa atividade, duas características são fundamentais. Indispensabilidade. A indispensabilidade já está prevista na nossa Carta Constitucional. No artigo 133 da Constituição Federal, nós temos que o advogado é indispensável à administração da justiça. O nosso Estatuto, a Lei 8.906 de 94, repete a mesma regra, dizendo que o advogado é indispensável à administração da justiça. E por que será, meus caros, que o advogado é indispensável e é a única profissão elevada ao grau constitucional? Porque no nosso sistema jurídico, a presença do advogado é fundamental, assim como a presença do juiz e do Ministério Público. Nós somos uma figura indispensável para o sistema jurídico e para proporcionar o acesso à justiça aos nossos clientes. Inviolabilidade, segunda característica, segunda qualidade da nossa atividade de advocacia. A Lei 8.906 diz que o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. E aí você lê isso no parágrafo 3º do artigo 2º e logo se pergunta: eu tenho a inviolabilidade em relação aos meus atos e manifestações nos limites desta lei, mas quais são estes limites? Aonde eu vou encontrar nesta lei, e esta lei é o próprio Estatuto, os limites para este meu direito à inviolabilidade? O artigo 7º, parágrafo 2º, diz, o artigo 7º nós vamos trabalhar numa unidade de estudo específica, direitos do advogado em espécie. No parágrafo 2º, nós temos a inviolabilidade delimitada. A lei é clara ao afirmar que o advogado não responderá processo crime por injúria ou difamação. Na leitura do dispositivo, vocês vão ver que também está lá o crime de desacato.
grifado ou negritado, dependendo da norma que você está olhando. A lei, na sua origem, gostaria que a nossa inviolabilidade atingisse os 3 crimes: injúria, difamação e desacato. Porém, naquela ação direta de inconstitucionalidade que eu mencionei no início, que num primeiro momento suspendeu a eficácia de alguns dispositivos e depois foi julgada declarando a inconstitucionalidade ou não, atingiu este parágrafo 2º exatamente em relação ao desacato. Por esta razão, só o crime de desacato foi considerado inconstitucional, o que significa dizer que a nossa inviolabilidade se refere apenas aos crimes de injúria e difamação. Atenção! Esta injúria e difamação referida nesta qualidade de inviolabilidade também diz respeito ao exercício da atividade profissional. Não é porque eu, Laura, sou advogada, saio por aí injuriando e difamando e sei que não vou responder processo crime. Não é uma inviolabilidade de caráter absoluto. No exercício profissional, em nome da ampla defesa, da possibilidade de falar sempre algo que possa ferir a honra objetiva ou subjetiva de alguém, mas diante da necessidade da defesa do meu cliente, eu não respondo por estes 2 crimes na esfera criminal. Crime só pode ser na esfera criminal, né, professora? Verdade. Mas onde eu quero chegar? Se eu me exceder, se em nome desta inviolabilidade eu ofender a honra subjetiva, objetiva de uma testemunha, da parte, eu vou responder sim um processo administrativo perante o nosso Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. Criminal nunca, administrativo sim, em relação aos excessos que o advogado cometer. Ok? Por último, vamos falar da nulidade dos atos praticados. Essa nulidade está prevista no parágrafo 4º e eu considero um dos parágrafos mais importantes desse item nosso da atividade de advocacia, porque ele inclui várias questões, ele transita por vários momentos do advogado em todo o estatuto. Ele começa falando que são nulos os atos praticados por pessoa não inscrita. Óbvio, aquele que não é inscrito na OAB e pratica atos de advocacia, os atos são nulos. Mas ele também, no parágrafo único, fala que serão nulos os atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Todos esses temas nós vamos ver no nosso curso de ética profissional, mas é importante saber que os atos praticados por advogado também podem sofrer a nulidade absoluta, quando ele não está com sua capacidade postulatória plena. Por exemplo, quando ele está suspenso do exercício profissional por força de um processo disciplinar. Meus caros, não deixem de ler com atenção o artigo 4º, parágrafo único do Estatuto. E vamos para a nossa questão dessa unidade de estudo da atividade de advocacia. É uma questão que eu selecionei do exame 9, do 9º exame da FGV unificado, e começa com o meu nome, Laura, advogada na área empresarial. Após concluir o mestrado em renomada instituição de ensino superior, é convidada para integrar a equipe de assessoria jurídica da empresa KSA. No dia da entrevista final, é inquirida pelo gerente jurídico da empresa. Bacharel em Direito, sem inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, apesar de o mesmo ter logrado êxito no exame de ordem. Fez o exame, mas não se inscreveu, não tem OAB e é gerente jurídico desta empresa. Observado tal relato, consoante as normas do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a alternativa correta. Pessoal, esta questão
ela traz um enunciado, uma solução prevista no Regulamento Geral, e o artigo no Regulamento Geral está no material de estudo de vocês, é o artigo 7º do Regulamento Geral, mas para esta nossa aula é importante a leitura dos artigos que eu disponibilizei no material, artigo 2º, 7º, 8º e artigo 5º do regulamento. A alternativa correta fala o seguinte: a função de gerente jurídico é privativa de advogados com regular inscrição nos quadros da OAB. E o artigo 7º do Regulamento Geral diz: a função de diretoria e gerência jurídicas em qualquer empresa pública, privada ou paraestatal, inclusive em instituições financeiras, é privativa de advogado, não podendo ser exercida por quem não se encontre inscrito regularmente na OAB. O artigo 1º do Estatuto determina que são atividades privativas de advogado a consultoria, a assessoria, a direção jurídica e a postulação efetiva em qualquer órgão do Poder Judiciário. Portanto, na leitura do 1º artigo, combinado com o artigo 7º do Regulamento Geral, nós responderíamos esta questão do 9º exame de ordem. Obrigada e até a nossa próxima aula. Você sabia que mensalmente o OAB Concursos oferece palestras gratuitas? Clique em palestras grátis e tenha acesso a uma delas. Vão ser oferecidas palestras sobre conteúdos que constam nos editais e sobre temas complementares. Não perca!